casa da nossa irmã de uma diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 37, 39. Olha o que ele diz, meu irmão. Porque ainda, observa a forma como é colocada essa mensagem. Porque ainda um pouquinho de tempo, atenta para esse pouquinho de tempo aí. O que há de vir, virá e não tardará. Isso aqui é promessa de Deus. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pois nós, porém, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, nós não somos daqueles que retrocedem. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos daqueles que avançam. Não somos daqueles que ficam parados. Não somos daqueles que ficam desanimados. Não, nós somos daqueles que avançam apesar das circunstâncias. Nós somos daqueles que avançam apesar do que a vista mostra. Aquilo que os olhos estão mostrando. Nós somos daqueles que vamos além daquilo que os nossos olhos nos mostram. Porque a fé é exatamente isso. A fé, ela aponta para algo que é invisível. A fé aponta para um futuro que ainda não estamos vivendo. Tanto é que é futuro, vivemos o presente. Mas no presente exercitamos algo que nós chamamos de fé, que nos dá certeza de que esse futuro que nós queremos há de se tornar uma realidade. Então escuta aí, meu irmão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo difícil de se aceitar, uma pergunta é inevitável. Olha para mim aí, meu. Como é que está a tua fé? Não tem como eu deixar de fazer essa pergunta para você, numa palavra como essa. Como está a tua fé? Olha para alguém que está contigo aí no sofá. Olha para alguém que está contigo aí na tua casa. Pergunta, como é que está a tua fé, meu? Eu sei. Alguns vão dizer, sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabe que eu não me preocupo com isso? Sabe que a gente não está preocupado com isso? Pois é, eu quero dizer que eu estou aqui exatamente para te incomodar, meu irmão. Eu estou aqui para mexer com essa estrutura de fé que você diz que tem, mas que agora você está com medo, mas que agora você está não sabe o que fazer. Agora você está dizendo, meu Deus, até quando? É mexer com essa fé. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de estar preso, que não poder sair, como está a tua fé? Eu vou compartilhar alguma coisa aqui numa dessas orações da madrugada. Orando de madrugada, eu atendendo ali naquela videochamada do WhatsApp, né? 4 famílias, nós estávamos orando e cada um orava um pouquinho. De repente, uma irmã que estava ali começou a orar. Ela começou a orar e eu tento ali a oração, todo mundo de olho fechado ali, orando. De repente essa irmã começou a gritar, Deus, até quando isso vai, Senhor? Eu não aguento mais. Ela dizia assim, eu preciso sair de casa, eu preciso fazer as minhas coisas. Eu percebi ali na minha avaliação, nessa hora eu até abri o olho e olhei, né, para ver a irmã, a reação dela. Eu percebi que aquele momento era um momento de desabafo, irmãos. A oração também serve para isso. Era um momento que a irmã estava desabafando e estava dizendo o que ela estava sentindo, que aquilo estava incomodando ela, mas também eu sentia ali um certo desespero. Eu sentia ali uma certa preocupação que, sabe, não seria boa. As emoções abaladas, aflita. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus do céu, para uns é fácil, para outros não é tão fácil assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de estar dentro de casa e não poder sair, não poder fazer o que você gosta, não poder de ir para onde você gosta, como é que está a tua fé? Você é daqueles que continuam firme, que os dias vão passando e eu estou esperando em Deus? Ou você é daquele grupo que já desistiu? Você é daquele grupo que fica perguntando se Deus realmente tivesse o controle de todas as coisas? Por que esse negócio não já acabou? Eu sei, meu irmão, essas perguntas vêm na nossa mente. Eu não vou te... Outro dia eu estava escrevendo, pensando sobre uma reflexão aqui, eu compartilhava isso com o pastor Hélio, que esteve com a gente aqui. Eu dizia, olha só o que aconteceu. Elias passou por uma quarentena. Quando ele venceu os profetas de Baal, ele teve que fugir por causa de uma mulher chamada Jezabel. Então Deus disse, foge, te tranca, te esconde. Ele fugiu. Sabe por quê? Porque tinha um vírus atrás dele chamado Jezabel.
Eu fiquei perguntando, irmão, por que Deus não matou Jezabel? Não era mais fácil Deus matar Jezabel do que Elias sair fugindo, Elias ir para o ribeiro, Elias ser sustentado por uma viúva, Elias comendo carne que viesse do corvo? Não seria mais fácil? Por que Deus não matava Jezabel? Num sopro de Deus, num estalar de dedo, ele matava Jezabel. O que é que eu quero te dizer com isso, meu irmão? É que tem coisas, tem vírus que vão continuar vivos até que Deus cumpra os seus propósitos, até que a vontade dele se manifeste na sua plenitude. Não cabe a nós questionarmos por que Deus permite, por que Deus não permite, por que Deus faz, por que Deus não faz. Não, cabe a nós termos fé de que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas e que na hora certa esse vírus vai bater em retirada, quando Deus tiver cumprido o propósito dele para esse tempo, seja na minha vida, na tua vida, seja nas nossas casas, nas nossas famílias, seja na igreja, seja na nossa nação. Então o problema será resolvido. Mas enquanto isso não acontece, quem é você? Você é daquele que continua firme? Ou é você daqueles que está pensando em desistir, ou quem sabe já desistiu? Escuta aí, meu irmão. É a própria Bíblia que nos adverte de que haveria tempos difíceis. A Bíblia diz que haveria tempo de apostasia. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim, olha, mas o Espírito, escuta só o que diz a palavra, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Escuta aí, vou repetir para ti, meu irmão, para ti não achar que é invenção minha. A Bíblia diz, foi Paulo escrevendo ao Timóteo, diz, meu discípulo Timóteo, fica atento, porque expressamente o Espírito diz, o Espírito se torna compreensível quando diz isso para Paulo. Ele não diz através de parábolas, diretamente, abertamente, compreensivamente. Ele diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Tudo bem, você quer saber o que é apostatar da fé? Apostasia, meu irmão, significa o abandono e a negação da fé. A negação daquilo que se crê, ou melhor, daquilo que um dia se creu, né? O que se cria anteriormente. De uma forma bem simples, apostasia na Bíblia é a negação do ensino bíblico. É o afastamento das pessoas da vontade de Deus. Isso é apostasia. E a Bíblia diz que nos últimos tempos isso iria acontecer. E eu quero te dizer, meu irmão, está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Alguns estão desanimando, alguns estão desistindo. Eu ouvi de alguns pastores dizendo, eu não sei nem se o povo vai voltar para a igreja depois que passar tudo isso. A gente preocupado com isso. Então eu dizia para um pastor, colega, ele disse, não se preocupe com isso, meu irmão. Se foi Deus que te chamou, foi Deus que te colocou naquele lugar, pode ir uma montanha embora, Deus vai mandar muito mais. Pode ir muita gente embora, Deus vai mandar muito mais. Aqueles que estão indo embora é porque não tinham convicção. Então minha pergunta é, quem é você? Do grupo daqueles que continuam firmes, ou dos vacilantes? Ou dos que estão desistindo? Ou que estão entrando nesse campo da apostasia? Não, eu estou falando de fé para continuar. Nós precisamos encontrar essa fé que nos ajude a continuar apesar da tempestade. Olha o que a palavra que eu li para você diz. A palavra diz que se nós desistirmos da fé, Deus não tem prazer em nós. Você entende o que é isso, meu irmão? Se nós desistirmos da fé, Deus não tem prazer em nós. Eu te pergunto, meu irmão, você dá prazer para Deus ou você... não sei nem que palavra usar. Ou você aborrece a Deus, meu irmão? Quem é você? Vou repetir, a Bíblia diz que se nós desistirmos da fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas escuta o que ele diz, a palavra que eu li de Hebreus. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se eu recuar, a minha alma não tem prazer. Se ele recuar, melhor dizendo, a minha alma não tem prazer nele. É Deus falando conosco. Mas me chama a atenção, olha o detalhe dessa palavra, irmãos. Em um pouquinho de tempo. Repete comigo para você gravar isso aí. Um pouquinho de tempo. Diz para o irmão que está do lado, aguenta só um pouquinho de tempo. Eu sei, nós estamos o quê? 40 dias nesse negócio já?
40, 45 dias. Quando falo de 40, eu me lembro logo de deserto. Era para ter acabado com 40 dias, então. Um deserto de 40 dias. Mas aí vem Deus e diz, calma, só mais um pouquinho de tempo. Porque o que está planejado para vir, virá. Um pouquinho de tempo que há de vir. É claro que aqui está falando da volta de Cristo. O que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, virá no tempo certo. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas me chamou a atenção um pouquinho de tempo. Por quê que Deus está falando aqui um pouquinho de tempo? Sabe o que é, meu irmão? Escuta aí. Para você já tem muito tempo. Eu estou aqui, parece que faz 3, 4 meses. Só 40 dias, 45 dias. Mas olha, por que a palavra vem e nos diz isso? Porque Deus sabe que o tempo, escuta aí, meu irmão. Deus sabe que o tempo nos cansa. Deus sabe que o tempo causa desânimo. Deus sabe que o tempo, com o tempo, a nossa fé tende a enfraquecer. Deus sabe de tudo isso. E é por isso que Ele está dizendo, aguenta só mais um pouquinho de tempo. Ah, você não acredita nisso? Deixa eu colocar mais alguns textos aqui, para você compreender isso aqui. Olha só o que diz. O que o salmista diz? O choro pode durar uma noite, tempo. Mas a alegria vem pela manhã, tempo. Deus fala de tempo. Porque Ele sabe que o tempo, sabe, às vezes se torna nosso inimigo. E na realidade Deus fez o tempo para ser nosso aliado. Olha, escuta aí. Olha o que Jó disse num dos momentos mais difíceis, se não o mais difícil da vida dele. Olha o que Jó disse. Olha a declaração desse homem. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, ou seja, logo o tempo se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo, está ruim o negócio aqui para mim, está pegando para mim, mas eu sei que de uma hora para outra, o vento vai soprar a meu favor. De repente o vento vai soprar ao meu favor. Esse era o pensamento, essa era a fé de Jó, essa era a esperança dele no momento difícil. Ele tinha certeza. Então Deus sabe que o tempo muitas vezes se torna esse problema aqui para a gente. Mas deixa eu caminhar aqui para o final dessa reflexão, meu irmão. Esse momento que nós estamos passando, eu digo que é o mesmo para todos. Vê se vocês concordam comigo aí. Esse momento que nós estamos passando é o mesmo para todos. É o mesmo para mim, é o mesmo ali para o Henrique. Mesmo Henrique. A diferença, sabe o que é entre nós dois, Henrique? É que você ainda é, digamos assim, uma criança. Então o teu nível de experiência é um. O meu, obrigatoriamente, tem que ser outro. Talvez a tua fé até seja maior que a minha. De repente o meu medo é maior que o teu. Mas a situação é a mesma para todos. Para uns é mais fácil, já para outros é mais complicado, é mais difícil. Então escuta aí, meu irmão, a nossa palavra final, a minha palavra final aqui para você, escuta aí, meu irmão, para você, amigo, para você que está sintonizado conosco, conectado conosco, para você que está ouvindo essa palavra, crendo no que você está ouvindo aí, querendo ser alcançado, é para você, escuta o que eu vou dizer. A minha palavra é para você, é para você que está encontrando dificuldade em esperar essa tempestade passar. Talvez a minha palavra aqui não seja para você que está com muita fé e muita coragem, mas para você que está com a fé enfraquecida. Para você que não está conseguindo encontrar essa fé que te possibilite continuar esperando, continuar acreditando que você vai chegar lá do outro lado, continuar acreditando que esse vento vai parar de soprar, continuar acreditando que você vai voltar a sair, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a produzir, você vai voltar a ganhar o seu dinheiro, para você que vai voltar para a igreja, para você, a minha palavra é para você que não está encontrando a fé para continuar acreditando nisso. Eu quero dizer para você, meu irmão, continue acreditando. Continue acreditando. Continue confiando em Deus. Eu vou te mostrar isso. Eu pergunto para você, nesse tempo aí, o que é que você deseja? Como assim, pastor? Por exemplo, se uma pessoa que está no leito de enfermidade, o que é que essa pessoa deseja? Cura. Né? Uma pessoa que está desempregada, o que é que ela deseja? Ela deseja uma porta de emprego. Uma pessoa que está sem recurso financeiro, o que é que ele deseja? Deseja dinheiro. Né? Então eu pergunto para você, meu irmão, o que é que você deseja?
que eu quero dizer para você que você deve continuar acreditando. Escuta aí para mim, meu. Aquela mulher que precisava de cura, que é tão famosa na Bíblia, chamada a mulher do fluxo de sangue. Se ela tivesse desistido, eu vou dizer assim, de se arrastar até chegar em Jesus, se na metade do esforço dela ela tivesse desistido, eu pergunto para você, ela teria sido curada? Provavelmente não. Sabe por que ela foi curada? Porque apesar da dificuldade ela não desistiu. Ela dizia, antes de começar a se esforçar, ela dizia, se tão somente eu tocar nas vestes dele. Só que para tocar nas vestes dele eu tenho que chegar até ele. Para chegar até ele eu tenho que vencer a multidão. Para vencer a multidão eu vou ter que me arrastar, porque eu estou fraca. Então olha só, ela não desistiu. Eu imagino, fico pensando que teve uma hora que aquela mulher dizia, eu não vou dar conta, eu estou fraca, eu não consigo me arrastar. Mas ela foi se arrastando até chegar nas vestes de Jesus. Mas se ela tivesse desistido, ela não teria sido curada. Sabe por que ela foi curada? Porque ela não desistiu da fé que fez ela começar essa caminhada. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você quer alcançar o que você quer, se você quer alcançar o que você tanto deseja, não desista, vá até o fim. Isso vai passar, essa tempestade vai se acalmar e você vai chegar lá do outro lado, meu irmão. Você vai chegar lá nós vamos chegar lá do outro lado. Esse barco não vai naufragar. Mas você tem que continuar acreditando. Você tem que buscar essa fé que te faz continuar. Pensa comigo. O que Bartimeu queria? Bartimeu queria ser curado. Ele dizia, eu quero voltar a ver. Mas por que Jesus chegou e conversou com ele? O que queres que eu te faça? Porque antes ele gritou. Ele gritou uma vez, ele gritou duas vezes, ele gritou três vezes. E disseram para ele, te cala, rapaz, cala. Mas ele não desistiu de clamar. Ele não desistiu de gritar. Ele não desistiu de falar o que ele queria. Ele não desistiu. A fé dele dizia para ele, continua gritando, continua falando. Fala mais alto agora, grita, clama. Ele clamou até que ele foi atendido. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. E você está pensando em desistir? Você está pensando em desistir e quer alcançar alguma coisa? Fé para continuar, meu irmão. Essa mulher queria ser curada, Bartimeu queria ser curado. Escuta aí, sabe de que eu me lembrei? De Naamã. Naamã, leproso, Tudo que ele queria é que aquela lepra fosse embora do corpo dele. Aí chega na frente do profeta, o profeta manda um recado para ele, vai lá no Jordão e mergulha quantas vezes? Quantas? 7. Agora pensa comigo. Se no 6º mergulho Naamã tivesse desistido. Escuta aí, meu irmão, deixa eu dizer. Você está no 6º mergulho. A margem do rio está lá do outro lado, está pertinho. O povo estava perto da terra prometida. Vai passar esse negócio todo. Não desista, não desanime, continue acreditando, continue glorificando a Deus, continue crendo que Deus vai fazer o que você tanto deseja, vai te dar cura, vai abrir a porta do emprego, vai te dar resposta, vai liberar o que você está pedindo. Continue acreditando, a tua fé está sendo testada e você precisa de fé para continuar. Naamã deu o 7º mergulho. O que é que você precisa? Você precisa de cura. Mas talvez você esteja clamando por outra coisa. Você está bem de saúde. Aí você olha para dentro de casa, não tem recurso. Você olha na geladeira, não tem o frango, não tem a carne, não tem o peixe. Sabe quem estava assim um dia? Pedro. Pedro estava sem peixe em casa, não tinha o que dar de comer na casa dele, para os filhos, para a esposa. A Bíblia diz que ele foi pescar, passou a noite toda trabalhando, não pegou nada. Ele já estava desanimado. De repente Jesus aparece na vida dele, diz, Pedro, lança a rede de novo. Não, eu desisto. Não, Pedro, não desista não. Pedro, você tem uma palavra de direcionamento agora. Escuta aí, meu irmão, talvez até agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, você não tivesse nenhuma palavra de direção, mas hoje uma palavra de direção está chegando na tua vida. Tenta de novo, tenta outra vez, lança a rede de novo, continua acreditando. Continue acreditando, meu irmão.
Continua colocando a tua esperança naquele que pode todas as coisas. Você está recebendo hoje uma palavra de direcionamento, e essa palavra é: não desista, continua. A Bíblia diz que Deus nos dá a fé que nós pedimos para Ele. Peça para Deus que Ele te dá fé, fé para continuar. Eu te pergunto, meu irmão, se Pedro tivesse desistido de lançar a rede de novo, ainda bem que Pedro não desistiu. Ele lançou a rede de novo. E a Bíblia diz que ela veio cheia de peixe. Depois de uma noite de frustração e decepção, a alegria veio pela manhã na vida dele. E a alegria foi e é Jesus Cristo. O que é que você precisa? Precisa de recurso? Lance a tua rede de novo. Lance a tua rede de novo. E eu concluo aqui dizendo, meu irmão, talvez você tenha muito dinheiro, talvez você tenha alimento em casa, talvez você esteja bem de saúde, mas você profissionalmente não é reconhecido, não é bem sucedido profissionalmente, ou seja, você está em busca de, vou dar essa palavra aqui, reconhecimento. Eu gosto de um texto que diz que Deus, ou melhor, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou e passou por morte de cruz. Ele se humilhou e passou por morte de cruz. Ele foi obediente até morte de cruz, mas a Bíblia diz que por causa disso, Deus o reconheceu, o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Você quer reconhecimento? Você quer ser exaltado? Talvez esse momento seja a tua cruz. Você está sendo crucificado. Eu quero te dizer que depois você vai ser reconhecido, se você não desistir. Você já imaginou se Cristo tivesse desistido da cruz? Mas a Bíblia diz que Ele não desistiu. Senhor, minha vontade é de desistir, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmão, não desista. Que nesta tarde e noite, você receba fé. Fé para continuar. Fé para atravessar a tempestade. Fé para chegar lá do outro lado. Estou falando com você, meu irmão MPAense, com você, meu irmão de fé, com você, meu irmão independente da sua igreja, com você, meu irmão, minha irmã, com você jovem, com você que está pensando em desistir da fé. Você precisa encontrar essa fé, que eu estou chamando de fé para continuar. E eu pergunto, o que você vai fazer? Curva a tua cabeça aí, enquanto eu oro tempo contigo aí. E o ministro Bruno já começa a nos ministrar sobre aquilo que Deus falou no coração dele. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela nos encoraja. Ela verdadeiramente é um bálsamo para as nossas dores. Ela é uma espada que penetra profundamente na nossa incapacidade. Obrigado por essa palavra poderosa, Pai. E a tua palavra diz que se nós desistirmos, tu não tens prazer em nós. Mas a tua palavra também diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que continuam, apesar das dificuldades, em busca da conquista. Continuamos a acreditar que é possível, que essa tempestade vai passar e nós vamos chegar lá do outro lado. E se for preciso, eu vou tentar outra vez. Eu vou tentar de novo. Eu vou continuar tentando. Pai, eu oro pelos nossos amados irmãos, pelos nossos amigos, famílias, familiares, todos que estão conectados conosco pela internet, todos que vão ser alcançados por essa palavra, hoje, amanhã, depois, todos, eu oro por todos, Pai, que cada um que ouvir essa palavra, Senhor, a partir desse momento, não seja mais o mesmo, que todo medo bata em retirada, que toda insegurança bata em retirada, o ânimo, a coragem se manifeste na vida desse homem, dessa mulher,
nessa casa, nessa família. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus recursos, eu abençoo a tua sementeira. Eu te abençoo. Eu faço isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei pela fé, todavia, crendo na palavra, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei.